Então vamos, irmãos, começar lendo alguns textos para trazer à nossa memória aquilo que nós já estudamos. Primeiro texto, João capítulo 1, verso 13. O segundo texto, Tiago 1,18. O terceiro texto, Atos 16, 14. Provérbios 21, Romanos 9, 15 a 16. Vamos ler esses versículos. E aí para a gente começar a trabalhar algumas realidades. Eu quero dizer para os irmãos que essa ideia do livre-arbítrio é um princípio da doutrina arminiana. Da mesma maneira que lá atrás nós estudamos a questão de cair da graça, que é também arminiano, a questão de que o crente pode perder a salvação é arminiano. E a visão calvinista é que uma vez que a nossa salvação está depositada apenas na vontade de Deus, eu sou salvo porque Deus assim o quis, e não depende de mim, a minha salvação depende de Deus trabalhar através do seu Espírito a minha vida, então eu sou seguro. E aí nós trazemos um dos postulados da reforma, que é a perseverança dos santos. É quando Jesus diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Essa outra ideia arminiana é a seguinte, é que Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo, fez-nos o favor de tornar a salvação uma possibilidade para todo o ser humano. Mas cabe ao ser humano transformar essa possibilidade em realidade aceitando a Jesus. Então, a visão arminiana é que a minha vontade é que determina se eu vou ser salvo ou não. Esse livre-arbítrio, a escolha que eu tenho de ser salvo ou não. Há uma possibilidade que toda a raça humana seja salva. Deus disponibiliza a salvação. Agora, ela vai tornar-se realidade se eu quiser ou não ser salvo. Então, o que significa? Que eu sou coparticipante com Deus na minha salvação. Se eu decidir não ser salvo, então eu não serei salvo. Eu não vou escolher a Deus. Isso é a questão do livre-arbítrio dentro da salvação. Nós calvinistas entendemos, e bíblicos, entendemos que a obra salvadora de Cristo ela foi definitiva e decisiva. Não apenas potencialmente eficaz. Ou seja, a minha salvação não é uma possibilidade, mas a minha salvação ela é concreta. Cristo decidiu, ao morrer na cruz, salvar-me. Deus já me amava antes da fundação do tempo, e agora eu, pelo Espírito Santo, eu decidi, por Jesus, permitir que Jesus trabalhe, que nós acabamos de cantar agora, que essa vontade de Deus dirija a minha vida, assuma o comando do meu dia a dia, então eu sou salvo em Cristo Jesus pela decisão definitiva de Deus em Cristo Jesus. Deus salva as pessoas e não limita a essa salvação se eles desejarem ou não.
Então, a teologia reformada acredita nisso. Então, é dentro disso que nós vamos trabalhar um pouquinho agora, lendo estes textos. Quem achou João, capítulo 1, verso 13, pode ler e nós vamos comentar um pouquinho esses textos. Pode ler, qualquer irmão. João, capítulo 1, verso 13. Então aqui, ele está trabalhando a realidade daqueles que foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Os quais, o contexto é esse aí, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne e não nasceram da vontade do homem. Mas a vontade expressa nesse ato salvífico era único e exclusivamente de Deus. A vontade única e exclusiva de Deus. Então esse texto começa a fechar a questão do livre-arbítrio. É Tiago 1,18. Então, o que ele fala pelo o seu poder, segundo o seu poder, é que ele, através da palavra, gerou em nós uma realidade de novas criaturas. Ao ouvir a palavra, algo dentro de nós foi despertado, movido, e nós dizemos simplesmente, sim, estou aqui e quero ser salvo. Então, esse é um trabalhar do seu poder em nós. É algo que está latente. E João trabalha isso de uma maneira clara, que ele diz assim: outros tenho que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-los, eles ouvirão, eles virão, eles crerão e eles se tornarão ovelhas. Então está dizendo o seguinte, que é só ouvir. Quando ouve, há um despertar do Espírito que a pessoa aceita e vem correndo para os braços do Senhor. Né? Atos 16:14. Nós lemos esse texto na quarta-feira retrasada. Que é sobre a Lídia. Olha aí, então o Senhor abriu-lhe o coração para que ela pudesse estar atenta àquilo que Paulo estava dizendo. Ou seja, esse iluminar do coração é uma ação de Deus, e logo que Deus faz isso, há um gerar da realidade de Deus dentro de nós, e isso nos motiva a decidir, a escolher as realidades de Deus. Provérbios 21:1. Então, esse texto de Provérbios mostra que Deus interfere no coração do homem. Deus, ele trabalha o coração do homem a fim de que aquele homem faça exatamente o que Deus quer que seja feito. É o hino de novo. A tua vontade faz ao Senhor. Então, ele se coloca à disposição de Deus e subjuga-se a esta vontade soberana, então Deus faz. Então o provérbio está dizendo aqui, o coração do rei, na mão do Senhor,
é como ribeiros de água, ele conduz para onde ele quer. E eu sempre digo assim, se o do rei é assim, imagina dos plebeus, né? Então Deus coordena a vida de todas as pessoas. É Romanos 9, 15 e 16. Aquele texto que nós fizemos a meditação na confissão de domingo passado, né, quando Moisés, o povo peca, e há todo aquele tumulto da questão dos bezerros, dos levitas, do bezerro e dos levitas. Aí Moisés diz que vai subir até a presença do Senhor e oferecer propiciação a Deus. E quando Moisés chega lá e se oferece em propiciação, quer que o seu nome seja riscado do livro da vida, então essa resposta Paulo pega do Êxodo e traz para Romanos, para exatamente mostrar como é que Deus trabalha essa realidade aí, que está Romanos 9, 15 e 16. Pode ler, qualquer irmão. Pronto. Ele está definindo, a tradução da NVI diz assim, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, mostrando mais uma vez que Deus trabalha com relação a esta realidade. Martim Lutero, nós terminamos aí já falando sobre só a graça na quarta-feira passada, e falamos também sobre a reforma, mas há algumas coisas interessantes. Martim Lutero, quando estava para morrer, ele disse que gostaria que 2 livros dele sobrevivessem à sua morte. O primeiro é o Breve Catecismo. O Breve Catecismo, que é chamado também do Pequeno Catecismo, é de Lutero, não é? E também há um livro que ele escreveu chamado Escravidão da Vontade. Esse livro está em português. A última edição, parece, foi em 1998. É um livro bom de trabalhar, fala especificamente uma visão reformada sobre o livre-arbítrio, né, de Lutero. Chama-se a Escravidão da Vontade. Esse livro, ele foi uma resposta a Erasmo, que era um teólogo católico, que escreveu um livro chamado A Liberdade da Vontade. Então, isso é chumbo grosso, né? Cada um dentro dessa exposição. E Lutero escreve esse compêndio, esse livro, em resposta ao livro de Erasmo chamado A Liberdade da Vontade, que é o livre-arbítrio, não é? Aí Lutero coloca a escravidão da vontade, a escravidão da vontade. O que esse livro traz, basicamente? É que é uma demonstração bíblica completa do fato de que o homem não contribui em nada para a sua salvação. Lutero escreve isso, expõe isso de uma maneira maravilhosa. E também ele diz que a vontade do homem caído, do homem pecador, ela é escrava do pecado. E que ele é impotente para fazer qualquer coisa que contribua para a sua salvação. A salvação é o que ela é obra de Deus por nós e em nós, do início ao fim. Deus faz tudo, porque o homem não pode e não fará absolutamente nada. Então essa é a primeira visão que isto significa com relação ao livre-arbítrio.
Agora eu quero dar uma trabalhada mais prática com relação a isso. Então, o que significa o termo livre-arbítrio? O que quer dizer? A pergunta é, será que isso significa que eu e vocês somos de verdade livres para escolhermos sem qualquer pré-conceito estabelecido? Será que eu e vocês escolhemos mesmo as coisas assim sem nada estar por trás? Livre-arbítrio significa que nós podemos escolher livremente e fazermos aquilo que mais desejamos fazer. Não é isso? Livre-arbítrio dá-nos a entender que temos a liberdade de escolha, né? Somos livres para escolher fazer aquilo que mais desejamos fazer. Então vamos pensar comigo aqui. Eu estou de frente a uma prateleira para escolher que tipo de cereal eu vou comer de manhã no café. Eu sou um formigão, então eu gosto de algo que traz doce. Então qual que é a minha livre escolha? Eu vou escolher um cereal que tem doce. Agora, se eu for uma pessoa que está na cabeça com vontade de não ter diabetes, trabalhar um pouquinho mais a questão do meu quimo, alguma coisa assim, o que eu vou escolher? Cereais com fibras. Mas eu estou decidindo a partir de um pré-conceito, de um conceito estabelecido antes. Eu escolho o doce porque eu sou inclinado a comer doce. Então, meu desejo no café da manhã é muito sucrilho, é coisa que tem doce. Eu não vou comer fibra, capim. Não vou comer isso, eu vou comer coisa que tem, ou então comer semente, né? Eu vou comer coisa que tem doce. Mas eu quero levar um ponto com a Simone, e eu quero comer um negócio mais saudável. Então eu vou escolher algo que a Simone vai gostar, porque eu quero fazer uns pontinhos com ela, então eu vou escolher um negócio que ela põe um pouquinho desse alpiste seu para mim aqui, né? É porque ela come alpiste. Então, uma sementinha lá que ela põe na boca, bebe água, tudo bem. Ela gosta disso. E ela come isso porque ela está motivada com um pré-conceito de saúde, de que ela vai fazer bem para ela amanhã. Então, o que nós aprendemos? Que eu vou escolher o que eu mais desejo naquele momento. A minha escolha e a sua escolha não está livre do desejo que eu tenho naquele momento. Então, o desejo, por exemplo, hoje eu estava com vontade de comer um negócio de doce, e aí quando eu cheguei na cozinha, eu deparei-me, adivinha com o quê? Com um pacote de chocolate meio amargo da Nestlé. E a Simone não estava lá. Então os irmãos... Então eu tirei, né? Para comer. Não sei se vai dar para ela fazer as trufas que ela estava querendo fazer agora à noite. Mas eu consegui comer uns bons pedaços, aquele negócio, dar uma volta, ia no computador, a faca já ficou lá pertinho. Né? E pá, aquilo é facinho, né? Tira, põe na boca,
Ficou lá, logo a lombriga está querendo, volto, pego mais. Então, a minha escolha, ela é determinada pela vontade que eu tenho. Se eu tenho vontade de comer uma determinada marca de cereal, um determinado conteúdo de cereal, eu vou lá e faço. Se eu quero marcar um ponto com a Simone, né, para ela achar que eu estou, né, bom assim, cumprindo algumas coisas da saúde, eu como alpiste, né? Mas é só para... Não é que eu não estou comendo alguma coisa, escolhendo comer alpiste, mas eu tenho um desejo por trás de comer alpiste, agradar a Simone. Então há sempre na minha escolha um preconceito por trás. Não existe tal coisa como livre escolha imparcial. O ser humano, as suas escolhas, elas são afetadas pela algo que está por trás. Que eu e vocês temos, e cada um de nós temos, e nós vamos escolhendo de acordo com isso. Mas aqui está um outro cenário. Você é confrontado por um assaltante, que isso aí não é impossível acontecer, não é? O ladrão lhe diz, o dinheiro ou a vida? Você tem uma escolha. Se o seu desejo mais forte é manter o seu dinheiro, você tem que lutar e resistir para ele não lhe levar a vida. Se o seu desejo mais forte é viver, você vai entregar o seu dinheiro e vai embora. E você ainda pode correr o risco de levar um tiro. Mas ele diz o dinheiro ou a vida. Então, toda a livre escolha é baseada no que nós mais desejamos. Tenho certeza de que a maioria dos meus e dos seus desejos é uma combinação profunda de valores, de ensinos e de hábitos. Então, nós somos moldados, os nossos desejos são moldados com essa realidade. Por exemplo, alguns dos meus desejos são adestrados pelos meus valores, pelos ensinos que eu aprendi da palavra de Deus e da vida, e pelos meus hábitos. São adestrados. Eu não faço um punhado de coisa porque eu sou adestrado a fazer o contrário. Então a minha vontade, ela é adestrada. A minha vontade, ela é dominada por algumas realidades. Então, o meu e o seu desejo é a somatória profunda, é a combinação profunda de valores, ensinos, hábitos e princípios. Então, o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que a pessoa não salva deseja mais fortemente o pecado. A pessoa não salva deseja mais fortemente o pecado. E o que nós estamos aprendendo já nesse estudo de Romanos é que o pecado na vida daqueles que são salvos, ele não é uma contínua, ele é um acidente. Então, se uma pessoa salva peca, ela não vive pecando. Mas quando ela peca, ela descobre imediatamente que ela fez algo que não tem nada a ver com a sua nova natureza. Então, ou ela corre para um conselheiro espiritual e chora lá, para que o conselheiro a ajude a resolver o problema, ou ela corre para Deus e abre o coração, rasga a roupa, rapa a cabeça e deita no pó, na cinza,
e busca arrependimento diante do Senhor. Então, esse é o processo. Em outras palavras, aqueles que não têm Jesus no coração, eles procuram servir os seus próprios interesses do que servir a Deus. Nós servimos apenas o nosso umbigo. E muitas vezes a Bíblia diz que o Deus deles é o ventre. Ele só pensa em comer, beber e se satisfazer. Então ele não pensa em mais nada. Ele não pensa que vai dar satisfação a Deus, que vai fazer aquilo ou aquilo outro. Ele vai apenas servir-se a si mesmo. Então, nós estamos diante de uma realidade que se o que domina a minha escolha são os meus desejos e os meus apetites, só existe uma maneira de Deus mudar isso. Ou só existe uma maneira de mudarmos isso. Alguém que consiga mexer nos meus desejos e nos meus apetites. Então é aonde Deus entra. Se eu sou movido a decidir pelos meus desejos e pelos meus apetites, tem que ter alguém mais poderoso do que o meu desejo e o meu apetite para mudar o meu desejo e o meu apetite. Quando? Quando ao invés de eu optar pelas coisas que não são de Deus, eu opto pelas coisas que são do Senhor. A minha opção é pelas coisas de Deus. Quando eu deveria e poderia estar em outro lugar, eu tenho uma sede de estar na presença de Deus, de ler a sua palavra, de fazer a sua vontade. É fácil fazer a vontade de Deus, irmãos? Não é. Para mim é uma luta diária. É uma luta diária. É o que Paulo diz. Há dentro de mim duas grandes batalhas. Quando o Espírito de Deus inclina você, o seu coração, para fazer as coisas de Deus, você faz. Quando você fica por sua conta, você faz o que não é da vontade de Deus. Agora imagine vocês. Nós que já conhecemos a Deus, temos certeza da salvação de Deus, vocês imaginem se nós iríamos algum dia, mortos nos nossos delitos e pecados, escolhermos a Deus por nós mesmos. Nunca. Por isso que o livre-arbítrio na salvação não existe. Não existe. Deus chama a mim e eu ouço a sua voz e eficazmente eu digo assim, eis-me aqui. É algo que está dentro de mim, que Deus mudou a minha vontade. Deus mudou o meu apetite. Tirou-me de querer as coisas, comer lavagem, para comer os pães que são feitos todas as manhãs das misericórdias de Deus. Foi Deus que fez isso. Porque que por mim mesmo, eu gosto de lavagem. Eu não aguento ver uma barra de chocolate meio amargo na frente. É isso. Então, o livre-arbítrio na salvação, ele é zero. Na minha vida, depois de salvo, aqui que vem outra realidade. Até porque, irmãos, esse chamamento de Deus precede a minha capacidade moral de decidir. Porque eu sou chamado para Deus antes de existir. Antes da fundação do mundo, eu já estava no coração de Deus.
E nós lemos vários textos aqui dizendo desde o ventre materno. Nós vimos isso aqui, vários textos. Então, a minha vontade não interfere na minha salvação. Deus decidiu amar-me e Deus escolheu-me. E eu poderia ser qualquer morto, porque eu estaria morto. Não importa se era adúltero, viciado, qualquer pecado que matasse a minha vida espiritual, eu estaria morto. Por exemplo, quem morreu hoje de acidente, de tiro, de facada, de câncer, de AIDS, não importa, está morto. Não importa qual foi a causa mortes dele, ele está morto. Então o pecador da mesma maneira. Não importa se esse cara é lá um adulto, não importa o que ele é. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e estão mortos. E Deus decidiu que eu iria ter vida em Cristo. Então, em Cristo, eu tenho vida. E no dia em que alguém trabalhou e eu tive a bênção de ter nascido num berço em que os meus pais já eram, eu sou filho da promessa. Então, meus pais, quando me geraram, os dois eram crentes. Então eu já vim, claro, com a semente pecadora, com o coração inclinado para o que não presta a vida toda. Mas chegou um momento em que eu fui colocado no canto da parede e eu disse, eu preciso desse Jesus. E aí, sem pressão dos meus pais, sem pressão do pastor, sem pressão de ninguém, eu decidi. Aqui entrou a minha vontade, associada a um chamamento eficaz por Jesus. Eu disse, eu preciso de Jesus. Então veja, Deus trabalhou de uma maneira maravilhosa que eu pudesse aceitá-lo. E aí chega um momento que a minha necessidade é tão grande que eu sinto o impulso dessa vontade de ter Deus, que eu digo assim, eu preciso de Deus, eu quero é Deus. E aí Deus faz o que Ele começou a fazer. Porque Ele completa o que Ele começou a fazer. Então esta é a realidade do livre-arbítrio na salvação. Agora, eu tenho o meu dia a dia. E eu sou um ser responsável. Deus me criou como um ser moral. Então, quando eu recebo as realidades de Deus, Deus enche o meu coração de prioridades de Deus, nós chamamos de vontade absoluta de Deus. E aí, eu passo a responder a Deus com a minha realidade moral, os meus atos. Deus me chamou, sou da família dele, eu não prestava, e ele me trouxe para um ambiente em que a realidade de se fazer um homem parecido com Jesus estava acontecendo. E quando Deus me traz para esse lugar, ele diz, agora você vai começar a viver dentro desse padrão. E se você obedecer, a bênção virá. E se você não obedecer, a maldição virá. E é isso que nós vamos ver durante toda a nossa vida. Isso está de Gênesis a Apocalipse. Quando eu sou trazido para perto de Deus, eu passo a ter uma responsabilidade para com Deus. Eu li de um gênio, como eu não ia falar, não estava no escrito, mas veio agora na minha mente,
eu estava lendo hoje a história dele. É um homem que ele é um dos homens mais inteligentes do planeta. Do planeta. Ele tem a capacidade de ler 2 livros ao mesmo tempo, cada olho dele lê uma página. E ele é o seguinte, ele não esquece nenhuma palavra da página que ele leu. Ele pode virar a página e ler o livro normal, assim. E é muito rápido, ele gasta poucos segundos para ler. Ele tem, depois eu trago os detalhes, tem um nome, tem um endereço, o CPF dele. Então, esse camarada, ele é tão fascinado por arte, essa doença que ele tem, que não é doença, essa habilidade que ele tem, normalmente as pessoas que têm essa habilidade, têm habilidade em 2 ou 3 matérias, ele tem 5. Ele sabe tudo sobre essas 5 matérias. Tem um menininho agora que ele está com 18 anos, está em Harvard fazendo medicina. Ele lê tudo e grava tudo. Ele é uma criança. Então ele é uma sumidade. É essa mesma doença que esse rapaz tem. Não é? Essa capacidade mental. Então o que ele faz? Uma das áreas dele é arte. Diz que ele já leu e sabe de cor todas as peças de Shakespeare. E ele estava assistindo uma. E quando ele assistiu uma, estava terminando a peça, ele começou a gritar lá do camarim. Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Aí todo mundo parou, porque o negócio é muito sofisticado, aquele troço ali, ninguém fala nada, né? Então, depois ele foi ao camarim e questionou o camarada. Ele falou assim, não, porque são versos iguais. Ele tinha saltado 3 versos no final da peça. E como ele sabia a peça de cor, toda ela, ele gritou lá de cima dizendo que ele não poderia fazer aquilo. Então, quando ele foi ao camarim, o camarada quis justificar, dizendo que os versos eram iguais. E que ele fez aquilo achando que as pessoas não iriam perceber e que não tinha nenhuma importância. Aí ele diz o seguinte, é verdade, para as pessoas não tem nenhuma importância, mas para Shakespeare tem. Mesma coisa é a palavra de Deus. Às vezes, nós achamos que não tem importância. Mas para Deus tem. Então, quando eu sou chamado para a família de Deus de uma maneira extraordinária, é dado a mim a capacidade de viver os padrões dessa família. E Deus me chamou para que eu pudesse testemunhar ao mundo deste padrão. E com este padrão. E tudo que Deus pediu que eu fizesse é importante para Ele. Pode ser até repetido. Eu preciso de levar a cabo esta realidade. Então, quando Deus me chama, Ele me responsabiliza. E aí sim, agora eu tenho que cumprir ou deixar de cumprir aquilo que Ele pede para eu fazer. Contudo, cumprir vai fazer toda a diferença. Pode ser Jonas. Claro que pode. Pode ser Jonas. Jonas, pelo conhecimento dele, e por Deus ter o levado ao lugar que Deus o levou, ele não tinha o direito de fazer o que ele fez. Mesmo que ele achasse que estava pregando o evangelho para um povo que tinha escravizado a sua nação. Não gostar desse povo porque ele era do PT. Mas naquela posição de Jonas, ele não tinha como decidir ir ao contrário
do que Deus queria que ele fizesse. Aí ele paga caro por isso e passa para a história de como o vômito da história. Jonas é um vômito da história. Deus o vomitou para que ele pudesse fazer o que Deus queria que ele fizesse. E fez obrigado. Porque há algumas coisas que Deus não nos substitui. Ele nos fez para fazer aquilo que deveríamos fazer, e quando nós não fazemos, Ele nos obriga a fazer o que deveríamos fazer. Algumas pessoas são assim, eu não sei se eu ou você estamos nesse quadro aí de termos que fazer aquilo que Deus quer que façamos. Mas Jonas é um bom exemplo disso. O povo de Israel é um bom exemplo disso. Se vocês me obedecerem, vocês vão comer o melhor da terra. Olha, isso aqui são escolhas. Jesus diz assim, eu queria juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos, e vocês não quiseram. O que Deus está fazendo? Está responsabilizando um povo que Deus o trouxe para próximo de si. Então aquela pergunta da irmã, e aí, se eu sei que sou salvo, se eu sei que Deus decidiu amar-me independentemente de mim, incondicionalmente, então eu posso dançar e rolar. Quando você é trazido para próximo de Deus, a Bíblia diz assim, aquele a quem muito deu, muito será exigido. E essa palavra, irmãos, ela pesa sobre mim. Daqueles desejos que eu falei para vocês são adestrados. Porque qualquer um outro pode fazer. E é bem provável que a casa não caia na cabeça dele. Mas se eu fizer, vai cair na minha cabeça. Por quê? Porque eu sou pastor há 35 anos. Há 35 anos Deus me deu o privilégio de caminhar com Ele na intimidade. O meu trabalho é andar com Deus. Esse é o meu trabalho. Eu sou privilegiadíssimo. Eu estou trabalhando, estudando a palavra de Deus. Quando muitas pessoas gostariam de fazê-lo bem, fazê-lo profundamente, não podem, porque trabalham fora. Eu sou o contrário. Enquanto eu trabalho, eu ando com Deus. Esse é meu trabalho, andar com Deus, para dizer para as pessoas como é andar com Deus. Então, algumas coisas eu não faço, embora pode até ter o desejo de fazê-lo. Porque Deus pode cobrir o braço em mim. E eu, em sã consciência, não vou desobedecê-lo. Então, tem vezes que eu não como chocolate. Por exemplo, amanhã eu não posso fazer a mesma extravagância que eu fiz hoje. Porque hoje o desejo meu é comer coisa salgada agora. Por quê? Porque o meu organismo já está com excesso de açúcar. Porque eu comi muito chocolate. Vou demorar a dormir hoje. Porque chocolate é estimulante. E para completar o chocolate, eu fui comer um pãozinho, agora francês, um pãozinho de sal. E eu gosto de uma mussarela frita na frigideira para colocar dentro do pão. Aí a Simone tinha acabado de chegar com umas fatias de presunto. Aí eu sapequei o presunto lá na frigideira e pus uns pedacinhos de mussarela em cima, dei uma sapecada na mussarela, pus no pãozinho, fechei o pãozinho, aproveitei aquela margarinazinha lá, sapequei, cortei. Quando eu abri a garrafa, não tinha café.
Aí eu disse, eu não vou fazer café, eu vou tomar outra coisa. Abri a geladeira, peguei o leite, pus no vidro e falei, tomar leite com o quê? Chocolate. Aí pus chocolate, levei no micro-ondas, 40 segundos, o negócio ferveu, soquei e tomei. Então, é isso. Mas amanhã eu prometo não comer absolutamente nada doce. Eu tenho que fazer isso, senão eu vou prejudicar a minha saúde. Então, nossas escolhas têm a ver com os nossos desejos. E o morto em seus delitos e pecados jamais vai escolher a Deus. E quando Deus nos escolhe, Ele nos dá a bênção de escolhê-lo. E quando nós o escolhemos, Ele passa a ser o nosso Deus e nós seu povo. E enquanto o povo de Deus tem princípios e tem leis, debaixo das quais nós vivemos. E Deus é justo. Ele é justo. Não há nele variação nenhuma de justiça. Então, vamos viver como Ele quer. Por isso que o hino diz, tua vontade se faça em mim. Eu gosto dessa última estrofe do hino. Essa última estrofe, ela é fantástica. 218 diz assim, tua vontade boa e sem par, quero na vida realizar. Vive, triunfa, domina, enfim, reina, supremo, meu Deus, em mim. Então essa é a palavra de todos quantos são atraídos pela graça e a misericórdia de Deus. O problema nosso é que a gente quer dar uma mãozinha para a nossa salvação. Para a santificação a gente leva a toque de caixa. Mas para a salvação a gente quer ajudar. É na santificação que o Espírito Santo quer a nossa vontade subjugada à sua vontade. Porque ali é uma parceria. Ele não vai nos laçar. Paulo diz o seguinte, irmãos. Eu esmurro a mim mesmo para não ser desqualificado. Ou seja, que Paulo estava dizendo o seguinte, no estágio em que eu estou, eu não posso escolher outra coisa a não ser Deus. E ele subjuga a si mesmo, a fim de que a vontade de Deus seja a sua vontade em todo o tempo.